Vamos lá. Dia dos Pais. Parabéns para todos os pais aí, tá bom? Deus abençoe e tenha misericórdia da nossa vida. É ou não é? Tem pai aí? Como é que tá a coisa aí, meu filho? Aí. Isso aí. Pelo menos um almoçozinho, né, Edgar? Aí vai, né? Eu estava brincando que meu filho me fez uma surpresa essa semana. Chegou da escola e me trouxe um presente, um cartão. E ele desenhou para o Dia dos Pais. E nesse cartão, quando eu abro, para minha surpresa, o desenho estava o papai jogando bola com ele. Mas ele desenhou o papai com a camisa do Palmeiras. Meu filho, eu pago caro aquela escola para eles ensinarem isso para você. Mas tudo bem. Depois ele se redimiu e comprou uma caneca do Corinthians, aí ficou tudo certo. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre honra. Sobre honra. Projeta para a gente aí. Está, né? Tá bom. E o texto que nós vamos ler está lá em Efésios. É um texto que reflete um dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, no Decálogo. Efésios capítulo 6. E eu vou projetar aí. Você pode abrir na sua Bíblia, mas também pode acompanhar. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, olha aí, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse texto, ele foi escrito a uma igreja, e ele, nessa carta, ele está dentro de um contexto onde o autor, no capítulo 5, verso 18, começa a falar do ser cheio do Espírito Santo. O texto bem conhecido, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, capítulo 5, verso 18, mas enchei-vos do Espírito. E a partir daí ele vai começar a dizer, né, as consequências, o resultado de ser cheio do Espírito. E essa plenitude do Espírito, essa ação plena do Espírito na vida do cristão, vai conduzir esse cristão a ser bênção em todas as instâncias dos seus relacionamentos, né? Naquilo que ele fala, a música que ele canta, a maneira como ele vê as circunstâncias da vida e a maneira, especialmente, como ele lida dentro de casa, com esposa com marido, pais com filhos, filhos com pais, empregados com patrões, patrões com empregados. Então, nós temos que entender que tudo isso que Deus pede para nós, todo esse contexto, nos relacionamentos, especialmente na família, isso só será verdadeiramente possível e pleno quando a plenitude do Espírito estiver sobre nós, operando em nós. Porque sem Ele, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, eu já quero começar meio que concluindo para você nessa manhã que você só pode ser um filho que honra verdadeiramente seu pai se você tem o Espírito Santo agindo na tua vida. Porque é tão difícil, gente, honrar e viver uma vida mesmo que honra, que alegra o coração do seu pai. Sem o Espírito Santo isso é impossível. Você pode refletir atos de bondade que vão expressar provavelmente aí a imagem e semelhança do Criador em você, mas para agradá-lo dia após dia, somente debaixo da graça de Deus, por meio da condução do Espírito Santo sobre a sua vida de filho e filha. Fica claro isso? Então, com base nisso, nós podemos prosseguir. Se você ainda não tem essa convicção de que o Espírito Santo é real na sua vida,
Então você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Se você tem sofrido muito para honrar seus pais, então você precisa ter um encontro com Jesus. Quem sabe, certamente é isso que está te incomodando, é isso que está faltando, é isso que você não consegue entender. Por quê? Porque eu me esforço para ser um bom filho e não tenho conseguido. Muito provavelmente é porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ainda não entendeu, né, o Evangelho, ainda não tem o Espírito Santo agindo na tua vida. Ou, em algum momento da sua vida, você já apagou a ação desse Espírito e precisa ter um reavivamento do Senhor na sua vida, arrepender dos seus pecados, pedir um verdadeiro perdão, tratar situações que ficaram pendentes, talvez até com seu pai, com a sua mãe, enfim, na sua família, para voltar a agradar a Deus e honrar seu pai, porque isso nós vamos ver, não é uma opção que Deus dá, isso é um mandamento. Tão importante que entrou na lista dos 10. Tão importante que entrou na lista dos 10. E aí eu devolvo para você o que você tem feito com ele, como você tem obedecido a Deus nesse quesito de honra aos seus pais. Muito bem, a palavra honra, né, no original grego, ela significa reverenciar, estimar e valorizar a pessoa. Reverenciar, estimar e valorizar. Então tem um peso muito importante. Quando Deus pede para você honrar teu pai e tua mãe, Ele está pedindo para você reverenciá-los. Ele está pedindo para você dar valor, para você tê-los em grande estima na sua vida. E Ele está dizendo do seu pai e da sua mãe, não importa quem sejam eles. Honra teu pai e a tua mãe. Valorize o teu pai e a tua mãe. Estime o teu pai e a tua mãe. Por quê? Nós vamos ver isso no texto. Tá bom? Honrar, olha que interessante isso, é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Quando Deus pede, ordena a honra, Ele não está perguntando se teu pai merece ser honrado. Deus não está perguntando se tua mãe merece ser honrada. Não está perguntando, Ele não está entrando nessa questão. Ele está ordenando, honra teu pai e tua mãe. Mas pastor, você não conhece meu pai. Realmente, não conheço. Mas eu conheço a palavra de Deus. E Deus está dizendo, honre. É uma ordem, é um mandamento. Honre. Nós vamos falar um pouquinho mais disso também nos pontos a seguir. Então não é pelo mérito, mas é pela posição. Porque foi Deus quem decidiu que aquele cidadão seria seu pai. Foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem determinou. É esse mesmo Deus que diz, honre-o. Então, com base nesse texto, nesses versículos 1 a 3, nós vamos ver aí o que eu estou chamando aqui do ABC da honra. O ABC da honra, né, são 3 motivos, então, pelos quais eu devo honrar os pais. Obviamente, hoje é dia dos pais, mas né, o pai e a mãe, os pais. E eu quero acreditar que o pai que está aqui hoje não vai ficar com ciúme, porque nós estamos estendendo também para a mãe, porque o pai deveria ficar muito feliz quando vê o filho honrando a mãe, certo? Porque são um só, parceria. Tem como honrar o pai, tem que honrar a mãe. Tem que honrar a mãe, tem que honrar o pai. Os dois são um. E os dois devem se alegrar com isso, não deve ter inveja nem competição. Então, 3 motivos. O ABC da honra. Eu devo honrar porque é apropriado. A Bíblia fala sobre isso. Ó. Obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Essa palavra justo significa isso é apropriado. Isso é bom diante de Deus. Encaixa bem. Faz parte do plano de Deus. Tem que ser assim para a coisa funcionar. Para refletir essa glória de Deus na terra, né? Para que o reino de Deus possa ser visto como realmente deve ser, a família tem que viver nessa harmonia. E essa harmonia passa pelo quê? Por essa honra que os filhos oferecem, prestam aos seus pais. Isso é justo diante de Deus. Ok? Por quê? Olha só. Primeiro, os pais eles têm mais experiência. Eles têm mais idade. Então, honrá-los é apropriado por isso, porque eles já são experientes. Eles são mais velhos. Então, eles já conhecem, já experimentaram determinadas circunstâncias e vão poder te ajudar nisso. Eles têm autoridade para falar de certas coisas. E, às vezes, os filhos
se enganam. Nós já passamos por situações onde discutimos com os nossos pais questões que eles já tinham, né, percorrido a estrada, né, naquela situação várias vezes. E falam, filho, não vai por aí, eu já sei o que vai dar isso aí. Você, não, pai, você não conhece, os tempos mudaram. E aí vai e quebra a cara exatamente como o pai tinha falado. Então, às vezes, não escuta e descarta toda essa vivência que Deus já permitiu que o pai tivesse, que a mãe tivesse. Então, eu tenho que honrar, isso é apropriado. Por que é apropriado? Porque esse pai, essa mãe, já são pessoas experimentadas. E, obviamente, por tanto amor que eles têm, né, eles vão pedir que você ou faça ou deixe de fazer certas coisas. Não é porque eles simplesmente querem exercer a autoridade, mas porque eles conhecem aquele caminho, já sabem onde vai dar aquilo. Então preste atenção nesse ponto. Por que é apropriado honrar os pais? Por uma questão de gratidão. Tudo que eles já fizeram por vocês, todo o investimento que esse pai, que essa mãe já fez na sua vida, na vida do filho. Então, honrar esse pai é uma questão de gratidão. E ser grato não é um favor, é justo. Ser grato é o mínimo que nós devemos, é o mínimo do sentimento que nós devemos exercer diante de tudo que os nossos pais já fizeram por nós. E tem filho que não consegue ver, não consegue perceber um motivo sequer para agradecer o pai, talvez num dia como hoje. Fala feliz Dias dos Pais. Ah, é legal, mas é muito amplo. Será que você poderia ser um pouco mais específico e agradecer seu pai hoje por algumas coisas que ele tem sido e tem feito na sua vida, bem especificamente? Pai, obrigado por aquele dia que o Senhor foi me buscar na escola, quando eu me machuquei, eu lembro disso. O Senhor foi lá, rapidinho o Senhor já estava lá, me pegou no colo, me levou. E eu senti aquele carinho aquele dia, aquele cuidado. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor me pegou para ir jogar bola. Ou sentou para jogar videogame, ou para fazer a lição de casa comigo. Honra teu pai porque isso é justo. Porque é uma questão de gratidão. E sabe por quê também? Porque foi assim que Deus determinou. Se esse fosse apenas o único motivo que lhe movesse a honra, já seria exigido. Olha, meu pai, não tive muito tempo com meu pai. Meu pai era muito bruto. A gente escuta muito falarem assim, né? Meu pai não era muito de brincar, não era muito de sorrir, não era muito de abraçar e tal. Eu não tenho muito motivo assim para ter esse apego todo. Mas Deus determinou que você honre. Então, se você é um cristão, se fosse só por isso, já teria um motivo para você honrar teu pai. Porque Deus quer que você faça e ponto final. Porque Deus disse, honra teu pai, é um mandamento. O projeto de Deus é que a nossa casa seja um pedacinho do céu. E às vezes, a gente transforma exatamente esse ambiente no pior. Por quê? Porque por causa da falta da honra, da obediência. Filhos que não estão dispostos a ceder, não têm gratidão no coração, não têm nenhum respeito pela pessoa do pai. Isso desde pequeno. E às vezes, infelizmente, quando o pai já está numa idade onde não tem mais força sequer para dar uma ordem, o filho aí que ele se aproveita mais, ao invés de ser aquele braço, aquele amparo, aquele que vai sustentar, vai cuidar, é aquele que mais pesa na vida do pai. E às vezes até provoca, né, ele é o causador, né, de grandes males, de grandes sofrimentos, encurtando até a vida do próprio pai nessa terra, por desgosto, por dores da alma, porque não tem um filho que honra, um filho que ama, um filho que respeita. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 10, eu peço que você abra rapidamente. Vamos analisar esse trecho. Mas deixa marcadinho lá em Efésios. Mas é interessante aqui
quando Jesus diz, Marcos capítulo 7, verso 10, o seguinte: Jesus citando a lei de Moisés, ele diz: pois Moisés disse, Marcos 7, 10, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Estava na lei. O que significa isso? O verbo maldizer aí, que vem desse verbo grego aí, significa falar mal. Então, fala, não, eu nunca amaldiçoei meu pai. Mas dentro do contexto mais amplo da palavra, aquele que fala mal, falava mal do pai, que falasse contra o seu pai ou sua mãe, essa pessoa era condenada à morte. Como é que seria se isso vigorasse nos dias de hoje? Hã? Quantos filhos estariam aqui hoje para ouvir isso? A gente brinca aqui, irmão, mas o que você tem dito do seu pai para as pessoas? O que você tem dito da sua mãe? Não importa quem ela tenha sido, enfim, ou tem sido atualmente, ou fora lá no passado, mas como você, a gente falou de merchan, né? Que tipo de merchan você tem feito dos seus pais? Isso era muito sério, tão sério que estava na lei. Aquele que amaldiçoar os seus pais, falar mal deles, falar contra eles, será passível de morte. Deus leva isso muito a sério. Se você tem algo para resolver com seu pai ou com a sua mãe, isso não vai ser resolvido falando para os outros. Isso vai ser resolvido tratando olho no olho. Isso vai ser resolvido no perdão, no arrependimento e tudo com muito respeito, porque independente do que ele tenha feito ou foi Deus quem escolheu e você tem que respeitar. Não por causa da pessoa dele necessariamente, mas por causa do Deus que você diz que serve e que você, antes de honrar teu pai, você honra Deus com isso. Tem que entender isso. E esse texto ele continua, e aí eu quero rapidamente só explicar isso aqui também, é uma coisa bem curiosa, dos versos 11 até o 13. Mas dizeis, Jesus falando, vocês fazem o seguinte, ó, a lei está dizendo isso, mas olha o que vocês fazem, falando para os fariseus. Se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isso é, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais a fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazei muitas outras coisas semelhantes. Então aí aparece uma palavra estranha aí chamada corbã, é uma palavra hebraica que significa oferta ou oferta a Deus. E o Senhor também usou para falar daqueles judeus que não honravam seus pais. Isso aí também está lá em Levítico. Em essência, o que é isso? O que esses judeus estavam dizendo aos seus pais era o seguinte: tudo o que vocês poderiam se beneficiar de mim, minha propriedade, minha renda, é corbã, dedicado a Deus. Então eu não posso dar isso a vocês. Eu dediquei a Deus. Isso era um voto que eles costumavam fazer para evitar dar alguma coisa aos seus pais. Está entendendo aqui? Então, eles tinham um bem. O pai precisa de... Vou exagerar aqui, tá? Meu pai precisa de um copo d'água. Esse copo é meu, eu posso precisar dele amanhã, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um voto de corbã, vou dedicar a Deus, porque aí eu dediquei a... pai, desculpa, agora está dedicado a Deus, não posso dar para ninguém. Então, ele fazia isso, usava desse voto, dessa forma, para ficar retendo as coisas e não abençoar os seus pais com os seus bens. Então, ele fazia dessa forma. Os judeus faziam assim. Né? Eles faziam o voto dedicando tudo para Deus e, portanto, eles podiam alegar que eles nada tinham, né, para apoiar os pais. E logo nenhuma obrigação para tal apoio em relação aos seus pais. Eu não tenho que dar apoio aos meus pais porque nada que eu tenho é meu. Eu já dediquei ao Senhor. Então meu pai precisa de uma casa para morar. Ixi, eu não posso. Essa casa aqui está dedicada ao Senhor.
Meu pai precisa de um carro, enfim. Já está tudo dedicado ao Senhor. Eu fiz um voto de Corbã, não posso voltar atrás. Que malícia, né? Hoje a gente não faz voto de Corbã, mas dá N desculpas, muitas vezes, para não ajudar, para não apoiar, para não abençoar os nossos pais, seja financeiramente ou com qualquer outro recurso que nós tenhamos. Até o nosso tempo. Pai, eu queria tanto estar aí hoje, mas eu tenho que trabalhar. E assim vai, assim vai. O Senhor Jesus condenou o uso dessa desculpa para evitar o auxílio aos pais. Obviamente, para ele, honrar os pais era algo muito importante. Tão importante foi para Deus que ele listou isso nos 10 mandamentos. Se isso não fosse importante, não seria listado como o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Muito bem. Hernandes Dias Lopes vai dizer, se o nosso cristianismo não funciona dentro da família, ele não vai funcionar em mais nenhum lugar. Não funcionará em lugar nenhum se não funciona dentro da família. Isso é sério. Não adianta você dizer que você é um cristão, que Deus está abençoando e tal, mas lá dentro de casa a coisa não está como Deus gostaria que tivesse. Você não tem honrado seu pai e sua mãe, não tem sido bênção na sua casa. Por que, dentro do ABC da honra, por que honrar o pai? Porque é bíblico. Porque é bíblico. E a Escritura vai dizer, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Então, eu já tenho falado isso, e agora frisando, eu tenho que honrar porque é apropriado, é justo, e porque é um mandamento, porque é bíblico. Honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento. Então, se você é um servo de Deus, se você entregou sua vida para Jesus, obviamente você se colocou à disposição desse Senhor para obedecer os seus ensinos e os seus mandamentos. E um desses mandamentos é honrar o teu pai e a tua mãe. Ponto final. Filhos que não honram os pais, que podem ver, não honrarão a Deus a quem não vem. Isso é simples. Isso é simples. Aliás, a gente, quando vai aconselhar adolescentes e jovens para o namoro e para o casamento, uma das coisas que a gente fala para observar é exatamente como aquele jovem, aquela jovem está tratando o pai e a mãe dela. O pai e a mãe dele. Por quê? Se o jovem já não trata bem o pai, se o jovem não trata bem a mãe, provavelmente não vai tratar bem a sua esposa. Se a menina já não trata bem o seu pai, não vai também tratar bem o seu marido. Não se iluda com isso. Talvez no começo é uma maravilha, mas a maneira como você trata seus pais ou considera eles, isso vai refletir na maneira como você vai tratar o seu cônjuge. Pode olhar, pode perceber, e às vezes não dão ouvidos aos pais nessa hora. O pai e a mãe não são nem consultados a respeito daquela pessoa com quem você quer começar um relacionamento. Eu já era seminarista, caminhando para ser um pastor, já com uma idade, já não era mais um adolescentezinho, iniciar o namoro. Meu pai não é cristão, mas eu fui lá pedir autorização dele para namorar. A Vanessa, que é minha esposa hoje. E ele, na hora, ficou meio assim, porque ele falou, meu filho, quem sou eu para te dar conselho? Você é pastor e tal. Eu falei, mas o senhor é meu pai. E se o senhor tiver alguma coisa contra, eu não vou dar sequência nisso. Graças a Deus, ele não tinha nada nesse sentido. E autorizou. E eu fiquei mais aliviado nesse sentido. Porque se meu pai e minha mãe dissessem não, eu não seguiria com aquilo. Só que tem filho que não quer nem saber disso hoje. Não está honrando o seu pai nesse sentido. Nós não podemos honrar o nosso pai que nós vemos, provavelmente não vamos honrar a Deus que nós não estamos vendo. Deus constituiu pais como nossos governadores, representantes do Deus Altíssimo. Rejeitar a autoridade dos pais é dizer que rejeita o próprio Deus. Você tem que entender isso. Se você está rejeitando a autoridade do teu pai, por tabela, você está rejeitando a autoridade de Deus na tua vida. Porque foi Deus quem instituiu o seu pai como autoridade sobre você. Por meio dos seus pais, não importa quem sejam eles, Deus se manifesta. Vamos recuperar nosso relacionamento com Deus quando
nos curvarmos perante a vontade e perante a autoridade que ele colocou. E essa autoridade e essa vontade está instituída na palavra, e a palavra, né, por meio do mandamento, diz que você deve, é uma ordem, honrar o teu pai, honrar a tua mãe. E por fim, no ABC da honra, eu devo honrar o meu pai, ou os meus pais, porque isso traz crédito. É crédito para mim. Olha só, fazer isso, eu só tenho a ganhar com isso. Eu só tenho a ganhar com isso. O que a Bíblia diz? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você crê nisso? É palavra de Deus? Você crê nisso? Então isso é crédito para você. O que significa isso? A ideia de prosperidade, de longevidade. Deus abre o caminho e livra de muitas dificuldades, apontando o rumo. Quantos perigos os filhos poderiam evitar por obedecer e honrar pai e mãe? Hein? Você mesmo, faz aí um checklist aí. Traz a sua memória. Quantas coisas você poderia ter evitado, ou quantos problemas poderiam ter sido evitados na sua vida, quantas dores que você passou, não precisaria ter passado, se você tivesse dado ouvido para o seu pai e para a sua mãe. Eu acho que você está lembrando de pelo menos uma situação aí. Todo mundo. Talvez até recente. Ah, se eu tivesse escutado o que meu pai falou. Ah, se eu tivesse dado ouvido à minha mãe. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo, porque mesmo que você tenha tido dores e problemas, daqui para frente você pode consertar isso. Pode voltar a honrar teu pai e tua mãe. Mesmo, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Você vai honrar a memória deles. Nesse sentido o quê? Fazendo aquilo que era certo, que eles sempre falavam. Né? Vivendo uma vida que agrada ao Senhor e, consequentemente, vai honrar a pessoa do teu pai. Porque quando você está honrando a Deus, quando você está obedecendo os mandamentos do Senhor, isso é crédito para você. Isso é coroa para os seus pais. Quando o filho está andando na linha, é bênção para o pai. É orgulho para o pai. Poder falar, meus filhos andam no caminho do Senhor. Eu acho que não tem um pai aqui que diria o contrário disso. Falaram assim, a maior alegria da minha vida é ver meu filho andando nos caminhos do Senhor. E tem pai que valoriza tantas outras coisas. Tem filho que valoriza tantas outras coisas nesse mundo e esquece da palavra de Deus. E aí, corre atrás de vento e traz muitas amarguras para o lar. Falta de honra. Vamos repetir juntos, então, o ABC da honra? 3 motivos pelos quais eu devo honrar os pais. Primeiro, porque é... Vamos de novo. Porque é... Porque é... E porque é... Você só tem a ganhar se você honrar teu pai e a tua mãe. Essa semana foi uma semana muito difícil para a gente. Né? O pastor Edgar até citou aqui. Nós participamos do sepultamento do seu Jorge. E era como um pai para mim também. Pai dos meus melhores amigos. Magrão está aí, não? Chega aqui, Magrão. Eu pedi para o Magrão vir aqui. O Alex, né? E ele contar um pouquinho sobre a experiência de honra que ele teve com seu pai. E teve que sepultar na última terça. Então a gente, como família, está sentindo, mas eu acompanhei um pouquinho a trajetória da família e pedi para o Alex vir aqui dar um testemunho do que foi ter o Jorge como pai e deixar um recado para vocês de como poder honrar, mesmo depois que seu pai já foi. Bom dia. Meu nome é Alex, para quem não me conhece. Todo mundo me chama de Magrão, mas por incrível que pareça, meu nome não é Magrão, é Alex. Bom, meu pai, a gente perdeu ele na segunda-feira, sepultamos ele na terça-feira. Terça-feira era meu aniversário.
quarta-feira, aniversário do meu irmão, e hoje Dia dos Pais, né? Então, sempre vai ficar lembrança, saudade. Mas serão lembranças felizes, porque meu pai era uma pessoa muito alegre, deixou para a gente muitas coisas boas. A gente era muito próximo, pôde passar um tempo muito bom juntos. E ele ficou, antes de falecer, 20 dias internado. Esses 20 dias, a última semana foi muito dolorida para ele. Ele já ficava em jejum, né? A família acompanhou ele o tempo inteiro, né? A gente se revezou lá, os filhos, os amigos, para estar lá todos os dias com ele. Ele não podia comer nada, nem beber nada. A gente ficava lá do lado dele, molhando a boca dele com algodão. Então, na última semana, os médicos decidiram sedar ele, para ele não sentir mais nada, né? Para ele não sentir mais dor. E aí aplicaram um sedativo, ele dormiu. Os médicos falaram para a gente que a gente não precisava mais estar lá o tempo inteiro, né? Porque ele já só estava dormindo agora. Não ia ter mais nenhuma reação. E mesmo assim, a gente, a família, os amigos, os filhos, a gente se revezou para estar lá com ele todos os dias, todas as noites, até o final. Acho que foi nossa forma de honrar, né, meu pai nesses últimos dias, porque ele deixou muitas coisas boas para a gente. Eu escrevi um texto no Facebook, postei um vídeo lá dele, e quando eu estava escrevendo esse texto, eu parei para refletir um pouco do quantas características eu tinha parecidas com meu pai, o quanto ele tinha moldado o meu caráter, né? E essa é uma primeira coisa que eu queria dizer aqui. Nossos filhos prestam atenção na gente, mesmo quando a gente não está percebendo. Eu sou palmeirense, né? Como bom palmeirense, já evangelizei meus filhos desde cedo. Então, não vou correr o risco deles desenharem o pai com a camisa do Corinthians. Então, eu comprei essa semana 2 camisas do Palmeiras, uma para cada um. Quando chegaram as camisas, eles olharam e falaram: pai, coloca nosso nome na camisa. Eu falei: tá bom, a gente coloca. E o mais velho, o Arthur, ele virou para mim e falou: pai, eu não sei se eu vou colocar Arthur ou se eu coloco Magrinho. A gente não tem costume de chamar ele de Magrinho. Mas ele presta atenção no pai, né? Nossos filhos querem ser como a gente. E isso é uma coisa que meu pai me deixou. Eu queria ser como ele. Ele me ensinou muitas coisas, me deixou muitas coisas. E outra coisa é: não deixe para honrar seus pais nos últimos dias. A minha história podia ser diferente. Eu podia lembrar nos próximos anos, como vai acontecer, de uma forma mais dolorida. Mas minhas lembranças vão ser boas. Nem todo mundo vai poder ter as mesmas lembranças. Então, se você ainda tem seu pai, se você tem tempo, você ainda pode mudar isso. Aproveita o dia de hoje para honrar o seu pai. Aproveita o dia de hoje para ser um pai para o seu filho que ele gostaria de honrar você. Meu pai sempre foi um senhor que a gente obedecia na primeira vez que ele falava. Quando fala isso, dá a impressão de ele ter sido um pai duro. É esse pai que as crianças costumam respeitar, mas não foi o caso dele. No caso dele, ele conquistou nosso respeito com a parceria, com o amor, nos ensinando o amor de Cristo. Então, seja também esse pai para o seu filho, porque ele vai querer buscar honrar você. E mesmo depois, agora que ele faleceu, eu vou procurar, né, continuar honrando ele, passando isso para os meus filhos. Eu aprendi isso com ele e vou passar isso para os meus filhos. De honrar os pais e honrar ao pai, acima de todas as coisas. Obrigado. Aprove a Deus que o Magrão enterrasse o pai no dia do aniversário dele, né? Mas falei que dia 6 de agosto vai ser lembrado com alegria.
Porque se o Jorge não vai estar mais, ele deixou o Alex para continuar honrando a Deus aqui nessa terra, assim como o honrou enquanto esteve vivo. E continuará honrando, porque eu presenciei isso. E um detalhe, irmão, ele contou aqui, numa das últimas visitas que nós fizemos, eu estava lá e eu presenciei ele pedindo água, Alex indo lá, molhando a gaze ali, e pingando na boca do seu pai. E eu pensei comigo, como é a vida, né? Um dia, o Jorge também colocou a aguinha na boca dele, quando era bebezinho. Ele estava lá agora, fazendo isso pelo seu pai. Não deixa para querer honrar seu pai depois, irmão. Vai ser possível? Sim. Mas você vai perder muitos privilégios. Você vai perder muita bênção. Honra teu pai agora, a partir de já, se você não tem feito isso. Eu quero só terminar com algumas aplicações para a família. Eu vou lê-las. Obedecer é a primeira forma de honra. Não somente uma obediência externa, fazer porque mandou, mas fazer por amor. Quando seu pai pedir alguma coisa, não faça porque tem medo de apanhar ou porque vai ganhar um presente. Faça por amor, faça por honra, obedeça por honra. Respeitar, termos de tom de voz, não tentar ensinar seus pais como serem pais, não tratar seus pais apenas como grandes colegas, eles são seus pais. São amigos, sim, mas não são só seus amigos, ou iguais aos seus amigos, são seus pais. Não se esqueça disso. Peça conselhos para ele. Isso é uma forma de mostrar respeito. Eu coloquei a área financeira, mas em todas as áreas. Meus pais têm muito a dizer. Ah, mas meu pai é um fracassado, um pobre. Seu pai tem muito a te ensinar, inclusive, como administrar os recursos financeiros. Ele te ama. Ele já viveu, ele já passou a experiência. Agradecer. Isso é importantíssimo. Talvez uma das formas mais práticas de honrar seu pai é agradecer. Agradecer com uma música, uma ligação, um poema, uma celebração especial, levar para um jantar, alguma coisa, fazer uma coisa que ele gosta, né? Levar para pescar, não é mesmo? Enfim, agradecer, forma de agradecer. E retribuição. Filhos e até netos têm a responsabilidade de recompensar e sustentar seus pais e seus avós. Pode ser também através de presentes, viagens, enfim, maneira de retribuir. Um pouquinho de retribuição pelo muito que eles fizeram por vocês. Sem dúvida, tem de haver o cuidado na velhice, irmãos. É bíblico deixar até um ministério, se for preciso, para cuidar dos seus pais. Deixar o que for preciso para estar do lado dele. Nosso Deus, o grande Pai, Ele fez muito por nós. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E eu quero que você pense, enquanto toma essa ceia, como você pode honrar esse Pai Celestial. Porque, olhando para a figura da ceia, eu penso assim, eu daria a vida pelo meu filho. Mas eu não teria coragem de dar a vida do meu filho. Eu não teria esse amor ainda. Eu daria a vida pelo meu filho. Mas a pergunta é, você daria a vida do seu filho? Isso é amor. Isso é amor de pai. Um amor que nós não conseguimos entender, mas um amor que nos alcançou. E um amor que nos capacita a amar, como pais, os nossos filhos. Amar os perdidos, aqueles que o pai procura. Então, quando você olhar para a ceia, pensa nisso. O amor de um pai que não só daria a vida por um filho, mas deu a vida do filho por gente como eu e como você.
E a ceia nos faz lembrar dessa ação, dessa graça, dessa maravilhosa graça que nós cantamos. Maravilhosa graça. O amor que não falha. Tomou o meu lugar. Morreu naquela cruz. Eu quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos. Enquanto nós oramos, quero que você sonde o seu coração. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração nesse momento. Pai, a pergunta é se nós temos honrado o Senhor. Se nós temos honrado os nossos pais terrenos, certamente nós também temos honrado o Senhor. Quando nós olhamos para a mesa da ceia e vemos os elementos, o pão e o suco, que simbolizam, respectivamente, o teu corpo e o teu sangue derramado, nós percebemos o grande amor do Senhor como o grande Pai que é por nós e nos tornou filhos por adoção. Mas para isso teve que dar a vida do teu filho, Pai. Que grande amor.